João capítulo 15. João está aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos aqui falar da palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente nos nossos corações essa noite. Que todos nós saiamos daqui diferente. Porque uma verdade é que a palavra de Deus é a verdade. A gente escuta tantas coisas, mas a única coisa que a gente pode ter certeza é que a palavra de Deus, ela é verdade. Então, antes de orarmos, eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você puder, coloque a sua Bíblia assim sobre o seu peito e nós vamos pedir ao Senhor, fale conosco. Faça a sua oração aí nesse momento. Fala, Deus, fala comigo. Que eu saia daqui diferente do que eu entrei. Que o Senhor fale no meu coração, na minha vida, aquilo que eu preciso ouvir. Pai, nesse momento, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, em oração. Pai, obrigada porque nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Ó Pai, nós sabemos que onde Deus, Pai, a unidade, nós estamos aqui unidos, ó Pai, em oração, o Senhor ordena a bênção. Por isso, Senhor, eu peço, fale aos nossos corações. Pai, que cada um aqui, Deus, possa ser tocado pela Tua palavra. Pai, nesse momento, Deus, eu me coloco diante do Senhor como instrumento aqui neste altar. Que tudo que eu falar, Deus, saia do Teu trono para os nossos corações. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso ajudador. O Espírito Santo que nos convence de todo pecado, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui no nosso meio. E nós repreendemos toda a ação do diabo, que o diabo não tenha poder para roubar a palavra ministrada aqui nos nossos corações, mas que o nosso coração seja uma terra fértil, bem fértil, para que a palavra caia e produza frutos, frutos de arrependimento, para que a nossa vida não seja mais a mesma, mas que a nossa vida possa ser transformada dia após dia. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, eu sou a videira. Quem disse isso? Jesus. E meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, as minhas verdades, permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém? Pode sentar no seu lugar. Irmãos, essa palavra, esse capítulo, João capítulo 15, ele já tem estado no meu coração há muito tempo. Ano passado, quando a igreja presenteou o pastor com uma viagem para Natal, nós tivemos a oportunidade de ir no maior cajueiro do mundo, que está localizado lá na cidade de Natal. Em Natal, eu não sei bem a cidade, mas lá tem o maior cajueiro do mundo. E no dia que eu fui nesse cajueiro, e eu espero que você também possa ter oportunidade de ir lá um dia, porque é maravilhoso. Amém? Quem recebeu, recebeu, né? O dia que eu fui lá nesse cajueiro,
Quando nós entramos, porque para vocês terem uma ideia, depois você pode procurar lá na internet, é 1 quilômetro quadrado de cajueiro. O único pé dá vários ramos. E é tão potente os ramos que eles já cercaram assim para não passar para a rua. E aquele cajueiro, ele tem a força ainda de derrubar os, tipo uma contenção de ferro esqueci como, tipo como uma contenção que eles fizeram. Está passando por cima. O poder que tem aquele cajueiro. E quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a chorar. E o Anderson e o Lucas, por que você está chorando? Eu falei, gente, isso é Jesus. Ele é um tronco só. E nós somos os ramos. E nós vamos para todo lugar. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por mais que aquele povo tentasse ali cercar aquele cajueiro ali, os ramos, eles não conseguem, porque é mais forte. E para você ver o tronco desse cajueiro, você tem que entrar e você tem que andar alguns metros para você chegar e ver o tronco principal. E daquele tronco principal saem vários ramos. Gente, eu chorava assim, literalmente eu sentia a presença de Deus naquele lugar. Aquela árvore me fez sentir a presença de Deus naquele lugar. E é isso que eu quero essa noite, fazer um paralelo aqui, né? Como um paralelo não, eu quero aqui remeter como que Deus, Ele usa coisas naturais para nos despertar para o espiritual. Deus, Ele é magnífico, e quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê como ela é real. Como algo tão simples como é a videira, a gente pode tirar tantos ensinamentos numa época que não tinha internet para Jesus ficar lá procurando o que representava a videira. Mas a gente vê que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, capaz de pegar algo da natureza e fazer uma analogia com coisas para nós hoje. E a gente vê que na história, a gente vê no cotidiano, quando a gente vai estudar, que a videira, que foi o que nós lemos aqui, a videira no universo religioso judaico, era o símbolo de Israel como povo de Deus. O povo de Deus está nessa terra para trazer o quê? Alegria. Jesus é a nossa alegria, mas nós precisamos mostrar para esse mundo que nós temos a verdadeira alegria. Por isso nós somos o povo de Deus. Então, no universo religioso, a videira significa o povo de Deus, o povo escolhido. Na Bíblia, a videira é plenitude, é vida em abundância. Gente, e às vezes a gente não consegue entender porque a gente não, talvez teve uma familiaridade com uma videira verdadeira. Mas uma videira, ela gera o quê? Muitas uvas. E a uva gera o quê? O vinho. E o vinho é símbolo de quê? De alegria. A Bíblia, ela traz a videira também como frutificação. A gente vai ver aqui nos versículos, não dá tempo da gente ler, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 8, que toda a conversa de Jesus aqui nesse capítulo, nesse trecho que nós acabamos de ler, está relacionada à frutificação. Aquilo que Jesus, que é a videira verdadeira, Ele deseja dos ramos. Ele deseja o quê? Que permaneçamos nele. Por isso que Ele ressalta aqui a videira e os
ramos. O desejo do nosso Senhor é que eu e você possamos permanecer nele, independente de qualquer coisa, porque ele garante para nós que sem ele a gente não pode fazer nada. Então a gente começa a entender verdades que estão aqui no capítulo 15. E quando eu fui estudando essa passagem, e desde quando eu fui lá naquele cajueiro, e alguns dias atrás, essa palavra ela começou a bater no meu coração. Então, desde o ano passado, eu falava, gente, ainda eu vou falar do que eu vivi lá nesse cajueiro. E há uns dias atrás, eu fui em determinada ministração, cheguei lá, a pessoa que estava pregando, ela leu João capítulo 15. Essa semana, eu estudando a Bíblia, vendo alguns vídeos, algumas mensagens, João capítulo 15. Mas, durante essa semana também, eu conversei com uma pessoa que é um desigrejado, e ele não acredita que é um desigrejado. Ele falou, eu não preciso ir na igreja mais, porque Jesus está dentro da minha casa, Jesus está onde eu vou, Deus está comigo em todos os lugares. E ele usou a seguinte expressão, o Wi-Fi do mundo pode falhar, mas o Wi-Fi de Deus nunca falha. Meu irmão, o Senhor não quer simplesmente que você procure Ele quando você estiver precisando. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento com você de videira para ramo. Ele não quer só quando você estiver interessado no Wi-Fi dele. Não, a videira. Ele quer ter um relacionamento com você. Só que nós cristãos, nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus, para que a gente possa entender verdades e mais verdades. Domingo passado, o pastor Anderson pregou sobre o sacerdócio. E hoje eu quero falar com vocês das verdades da igreja que estão se perdendo. As pessoas hoje acham que elas não precisam mais de ir à igreja. Principalmente depois da pandemia, que nós escutamos muito, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja, nós somos o corpo do Senhor. Você sozinho, você é simplesmente um membro, mas como nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, nós nos tornamos corpo de Cristo. E não precisa abrir, porque não dá tempo. E às vezes a gente escuta muito isso. Não, eu sou o corpo de Cristo, mesmo sem estar dentro da igreja. E eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, uma verdade. Você não pode ser a igreja de Cristo estando sozinho. Porque a palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, ele é o cabeça. E no 23 diz, qual é o corpo? A plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Nós precisamos entender que ele é o cabeça e nós somos o corpo. E Deus é tão maravilhoso que em João ele fala que ele é a videira e a igreja é o ramo. Aí você fala, pastora, mas eu sou o ramo? Não, nós não somos o ramo. Nós somos outra coisa. No final da mensagem eu vou te falar o que você é. Fala com o seu irmão. No final da mensagem você vai saber quem que você é. A igreja, ela é o ramo que está ligada na videira. Aí você fala, pastor, não tem nada disso não. Por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, para mim, foi o primeiro ramo que saiu da videira.
Cada ramo está ligado ao tronco principal e à raiz. Quando é uma igreja que prega o evangelho pleno, ela está ligada à raiz, que é Jesus. Do tronco principal saem vários ramos. A gente vê quantas igrejas tem. Vários ramos. E desses ramos saem outros ramos. O pastor Anderson não está aqui hoje, porque ele foi lá inaugurar a igreja do pastor Iago. Aqui era um ramo, uma igreja. A gente estava lá no Piratininga, um ramo, e nós viemos para cá, outro ramo. E agora nós pegamos aqui o pastor Iago e enviamos para ser outro ramo. Ou seja, não apenas uma ligação direta com o tronco, mas uma ligação entre os ramos. Se você for ver, e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em entender, às vezes, a analogia que Jesus faz, é porque talvez você nunca viu uma videira de verdade. Aí você fala assim, não, lá na minha casa tem. Mas se a gente for ver, e eu fui pesquisar, a maior videira do mundo, ela tem 43 metros. Quando você chega, você não consegue ver o tronco principal. Você só vê os ramos e as folhas. Você não vê o tronco principal. E para você ver o fruto, talvez você vai ter que procurar. Mas você vê os ramos e as folhas. Então, os ramos, eles entrelaçam entre eles. Quando você, quem conhece aqui, vai podar, diz que você tem que ter muito cuidado, porque senão você poda o ramo que está bom e larga o ramo que está ruim para lá. Por quê? Porque eles estão entrelaçados. A igreja do Senhor Jesus, a gente tem que estar entrelaçado um com os outros. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar entrelaçados uns com os outros. Porque se um cair, o outro faz levantar. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixei de congregar, porque é costume de alguns. Então, hoje, muitas pessoas estão achando que não precisam mais estar na igreja, porque eu estou ligado na videira e está tudo bem. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, se você está ligado na videira e você não está produzindo mais ramos através da sua vida, você vai me desculpar, mas você é um ramo fajuto e daqui a pouco você vai morrer. Porque quando a gente está realmente ligado na videira verdadeira, que é Jesus, Ele libera a seiva necessária, Ele libera o amor necessário, Ele libera tudo aquilo que a gente precisa para que nós, que somos o ramo, a igreja do Senhor Jesus, possamos estar cada dia mais entrelaçados um com o outro, para que o reino do Senhor cresça, porque o nosso objetivo é para que a videira, que é Jesus, possa crescer através da nossa vida cada dia mais. Mas tem gente que acha que é ramo, mas não faz nada. Tem gente que acha que é ramo, mas não produz nada. Para um ramo ser produtivo, ele tem que dar folhas, ele tem que dar flores, ele tem que dar fruto, para que ele possa ser um ramo abençoado. E a gente vê que hoje muita gente está achando que está ligado na videira verdadeira, sem estar ligado no tronco. E isso, meu irmão, é uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter, porque senão a gente continua dentro da nossa casa, achando que está tudo bem. Não, você tem que estar ligado na videira que é Jesus, através do ramo, que é a igreja do Senhor Jesus. Outra coisa que a gente aprende com a videira é que ela não cresce sozinha. E a gente vê lá na classificação das árvores, a videira ela é uma trepadeira.
Porque se não houver uma estrutura, o crescimento ele vai ser comprometido. Irmãos, a estrutura da igreja não é uma estrutura de estratégia, né? Uma estratégia administrativa. O crescimento da igreja não é algo falado por um coach ou por um administrador. O nosso crescimento acontece quando a igreja do Senhor está estruturada no agricultor, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o agricultor. Irmãos, e a Bíblia é fantástica, eu acho muito chique. Por que Deus não escolheu o cajueiro? Ele foi escolher a videira. Sabe por quê? Porque a videira, ela precisa de uma estrutura. E se você for ver, geralmente as videiras verdadeiras, elas estão apoiadas em quê? Em madeira, em troncos de árvore. Ela não está apoiada em ferro ou numa tela, não. Ela está apoiada em madeira. Gente, isso não é por acaso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está apoiada na cruz de Cristo, que foi feito de quê? De madeira. Nada na Bíblia, gente, é por acaso, tudo tem um propósito. E quando a igreja do Senhor Jesus, ela está apoiada em Jesus, pode vir o que vier, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A videira, ela não pode estar apoiada no chão como o cajueiro. Ela tem que estar suspensa, apoiada ali naquela estrutura. Sabe por quê? Porque se ela vai morrer. E nós que somos a igreja do Senhor Jesus, às vezes nós estamos necrosando, nós estamos morrendo, porque nós estamos apoiando a nossa vida na terra. E o Senhor não quer que você apoie a sua vida em nada que não seja Ele. Por que a videira ela fica apoiada na madeira? Porque tudo que ela precisa sai do tronco, sai da raiz. Meu irmão, sai daqui aprendendo que o que você precisa está no Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você. A videira passa pela poda. Poda. Jesus, ele foi podado. Mas quando ele está florescendo. Quantas vezes nós somos podados. A igreja é podada. Mas ela nunca para de crescer. Porque ela está no tronco. Não é coincidência. Não é. É Deus que foi escrevendo uma carta de amor para a gente. Nós que aprendemos mentiras, que falando que a Bíblia é um livro de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não. Isso aqui é a maior carta de amor que um pai pode escrever para um filho. Só que ele escreveu em códigos para a gente entender. Porque ele não quer que qualquer um entenda. Ele quer que quem tem relacionamento, que quem esteja no tronco com ele, entenda o que ele escreveu. Então a igreja, ela precisa entender que ela precisa da seiva de Deus, que é o quê? A oração, a palavra, a devoção, o relacionamento com Deus. Porque nós precisamos entender que sem Ele, nada nós podemos fazer. Agora, nós precisamos entender, meu irmão, como eu falei, quando você chega numa videira verdadeira, você não vê o tronco, você vê os galhos. Então, nós precisamos entender que a igreja, que é eu e você, é a parte visível da videira. E eu venho te perguntar nessa noite, como tem sido a sua vida para esse mundo? As pessoas têm visto Jesus na sua vida? As pessoas têm visto que você está ligado na videira e que de você tem saído bons frutos? Porque nós somos a parte visível da videira.
O mundo não vai conhecer Jesus porque vai ver Ele. Eles vão conhecer Jesus através da minha vida e da sua vida. Por isso que o diabo não quer que você esteja ligado na igreja, porque a igreja é onde Deus ordena a bênção. Eu fui pesquisar e não tem nenhum outro lugar que na Bíblia fala que Deus ordena a bênção, a não ser quando nós estamos unidos. Aí você fala comigo assim, pastor, mas eu não tenho que estar na igreja para me estar unido com meu irmão. Eu posso estar unido com meu irmão lá na minha casa. Mas nós não acabamos de ler que ele é o cabeça e nós somos o corpo? Então, nós estamos acreditando em mentiras que nos foram contadas e nós não estamos acreditando na Bíblia. Talvez a sua família, meu irmão, tenha falado com você, para de ir na igreja. Não precisa de estar na igreja, precisa, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. E não tem como o corpo produzir andando sozinho. Meu irmão, não tem como você produzir frutos andando sozinho. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Por isso que o diabo não quer que você esteja em comunhão com a igreja. O propósito da videira é frutificar. O propósito da igreja do Senhor é o quê? É frutificar. Frutificar como? Ganhando almas e fazendo deles discípulos. Porque nós somos a extensão da videira verdadeira. Só que a gente precisa aprender. E às vezes a gente fala, critica muito, sem entender que a gente precisa estar no ramo e que a gente precisa crescer. E uma das coisas para a gente entender que a igreja precisa crescer é descentralizar as coisas. A gente quer às vezes centralizar tudo na vida do pastor. A gente quer centralizar tudo na vida do líder. Não. A gente precisa entender que nós somos um corpo. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós somos um corpo. E cada um aqui tem uma função. Meu irmão, cada um aqui sabe fazer alguma coisa. Por quê? Porque o nosso propósito como igreja, o nosso propósito é ver o agricultor, que é o Deus Todo-Poderoso, feliz. Então, o nosso propósito é que o ramo, que é a igreja, possa se tornar cada dia mais forte, mais solidificado. Por isso que nós precisamos trabalhar como igreja. E talvez você fale assim, pastor, eu não sei fazer nada. Sabe, meu irmão, porque você tem um DNA do Deus Todo-Poderoso. Nós temos o DNA do Deus que é o... Meu Deus, como Deus é criativo. Só aqui ninguém parece com ninguém. Se você procurar no mundo inteiro, ninguém parece com ninguém. E nós temos o DNA desse Deus criativo, poderoso, maravilhoso, porque nós somos filhos de Deus. Então você tem a capacidade de fazer alguma coisa, porque nós estamos no corpo. Mas tem muita gente que está dentro do corpo e ele acha que ele é uma verruga, que ele é uma carne morta, que ele não faz diferença nenhuma. Irmãos, não deixe o diabo colocar isso no seu pensamento. Você não é uma verruga, você é uma parte importante no corpo de Cristo, para fazer com que o tronco possa ficar firme e forte cada dia mais. Você precisa entender, meu irmão, que nós nos reunimos aqui todo domingo, toda quarta. Para quê? Para celebrar ao Senhor, para receber mais do Senhor. Aí você fala, pelo amor de Deus, lá vem o pastor inventar esse trem de célula. Lá vem o pastor inventar esse grupo disso, grupo daquilo outro. Meus irmãos, nós estamos... a igreja, que é o tronco, ela precisa estar cada dia mais forte. Para quê, meu irmão? Para edificar os santos. E nós que fazemos parte da igreja, nós estamos aqui para edificar uns aos outros. Você vem aqui no culto de domingo para celebrar ao Senhor.
E você vai na célula para edificar a vida do irmão que está lá na sua célula. Para de ir na célula só para lanchar. Mas vai na célula para abençoar quem está lá. Como assim, pastora? Não tenho nada para falar, eu não conheço a Bíblia. Conte na sua célula o que Jesus fez na sua vida. Conta, tem uma canção antiga que diz, conta quantas bênçãos Deus já fez na sua vida. Não precisa de você saber da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não. Conta aquilo que Deus fez na sua vida. Porque na célula nós não estamos lá para ser servido, mas nós estamos lá para servir uns aos outros, para fazer o outro ficar cada dia melhor, parecido com Deus Todo-Poderoso. Aí você fala, não, irmãos, isso acontece tanto. Eu não quero ficar na célula, né? Vou pegar um exemplo. Não quero ficar na célula da Daniela, não. Daniela sabe tão pouco da Bíblia. Aí você fala assim, então vai para a célula da Liliane. Piorou, Liliane não sabe nada. Meu irmão, está na hora de você, que é o obeso espiritual, começar a malhar na célula, a trabalhar nos departamentos e queimar tudo aquilo que Deus já te ensinou durante toda a sua vida, porque você tem muito para contribuir para o crescimento da videira. A gente está cheio de obeso espiritual. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. A videira só produz bons frutos quando o ramo, ele está fortificado. E a gente precisa entender que na ligação entre os ramos tem unidade. O que é unidade? É mesmo pensando diferente, nós temos o mesmo propósito e nós vamos caminhar junto. Talvez você está aqui nessa igreja e você fala, não quero fazer nada, não quero, já fui frustrado, já fui decepcionado, já fui isso, já fui aquilo. Meu irmão, isso acontece na sua família também. E lá você não abandona ela. Eu tenho certeza que de vez em quando dá uns barracos lá no seu grupo de WhatsApp da sua família. Se a sua família é normal, isso acontece em todas as famílias. Dá uns BO lá. Quem acontece BO no grupo de WhatsApp, não precisa levantar a mão. Mas a gente continua junto. A igreja tem que continuar junto, meu irmão, mesmo se alguém fez algo com você que você não gostou. E talvez você entendeu tão errado que não era nada daquilo. E você sai da onde Deus tem um propósito na sua vida. Eu acredito que se você está aqui ouvindo essa mensagem, não foi Deus que te trouxe, você que quis vir. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Então, vamos estar unidos ali como os ramos, entrelaçados, juntos, para que nada tire a gente do lado do outro. Como é difícil você separar o ramo da videira, porque eles estão tão juntos. Então, que possamos estar tão juntos, para que o diabo não encontre lugar para destruir a nossa vida. E para terminar, porque eu não tenho mais tempo, aí você fala, pastora, Jesus é a videira, é o tronco. Eu sou o ramo, a igreja é o ramo. E eu? Onde eu fico nisso? Nós somos a folha da videira. A folha? É. Sabe por que existem as folhas? Porque elas facilitam a circulação. Sabe para que tem folha? Para gerar fotossíntese. E a fotossíntese, ela acontece, eu estava olhando lá, por causa do sol que bate na folha. A Bíblia é demais. É o sol da justiça que bate nas folhas, que somos nós, que produz aquilo que precisa ser produzido. E a fotossíntese gera o quê? O ar, que gera
vida. Meu irmão, Jesus em nós é capaz de gerar vida naquelas pessoas que estão ao redor de nós. Por isso, meu irmão, que você precisa estar na igreja. Por isso, meu irmão, que o diabo fica falando que você não precisa estar na igreja, porque ele não quer que você gere vida. E o interessante é que o tronco, que é Jesus, gera os ramos, que é a igreja. Os ramos geram as folhas. E as folhas geram o quê? Vamos voltar lá na escola? As flores e os frutos. Quem vai gerar fruto para Deus não é a igreja em si, é eu e você. E o fruto gera o quê? Semente. E começa todo o ciclo. Por isso que nós estamos enraigados, não numa videira centenária, nós estamos numa videira juntos ali no tronco, uma videira milenar chamada Jesus. Então, nessa noite, saia daqui entendendo que você é uma folha. Mas que tipo de folha você é? Você está uma folha verdinha, quase dando flores, e vai produzir muitos frutos? Ou você está aquela folha seca que está quase caindo? Diferente do mundo natural, se a folha estiver ruim, já não tem jeito mais. Mas no mundo espiritual, mesmo que você esteja seco, nós temos um agricultor chamado Deus Todo-Poderoso, que pode fazer você gerar vida de novo. Então, que tipo de folha você é? E às vezes a gente fala assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não. É você, meu irmão, que está tão longe de tudo, que a seiva não está chegando na sua folha. A culpa não é do tronco, não é dos ramos. A culpa é da folha, que está tão longe que não tem vontade de receber o nutriente para continuar vivendo. E para terminar, eu quero falar só duas coisas. Nós, como folhas, nós precisamos ter constância no ramo que nós estamos. Tem muita gente aí se perdendo, tem muita folha aí murchando, porque cada dia ela está num ramo. Tem dia que você está na Batista, tem dia que você está na Quadrangular, tem dia que você está no Universal, tem dia que você está nisso, tem dia que você está naquilo, e você não tem constância no ramo. Eu não estou falando aqui para você não participar de nenhum treinamento, né? A gente sempre participa de algum treinamento com uma intenção, edificar lá no outro ramo, para chegar aqui e compartilhar com as outras folhas aquilo que Deus tem para nós. Então, meu irmão, tenha constância no ramo que você está. Tenha constância na igreja que você está. Porque é aqui que Deus vai extrair o melhor de você. E a única chance de você, folha maravilhosa, continuar produzindo flores e frutos, é se você permanecer em Jesus. Se você não permanecer em Jesus, as coisas não vão dar certo. Então, a verdade que eu quero te falar nessa noite é que não acredite nas mentiras que foram contadas a você, que você não precisa de igreja. Nós entendemos que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, e nós precisamos estar junto para que esse corpo, que é o Jesus, possa ficar cada dia melhor, para que possamos estar com Ele, como nós cantamos aqui. Quando a igreja for arrebatada, a gente possa ser arrebatado junto.
E eu li uma coisa interessante hoje, eu vou terminar agora. E parece que quando você está lendo uma coisa, parece que sempre acontece para você ler a mesma coisa, né? Um livro chama O Espírito Santo, de John Bevere. E diz assim: se a igreja não for as mãos e os pés de Cristo, então quem será nós? Meu irmão, que mentira que o diabo está enfiando na cabeça do povo. Se a gente não entender que nós juntos somos o corpo de Cristo, que somos os pés e as mãos dele nessa terra, quem será nós? Nós e somente nós somos o corpo dele. Através do poder transformador da graça, estamos em Cristo. Nós servimos como seus embaixadores, outra analogia, uma extensão. Nós somos a extensão da videira e representação de quem ele é nessa terra. Nós somos as folhas, nós, igrejas, somos os ramos, a representação dele nessa terra. Se nós não levamos a verdade e a luz de Deus a este mundo, ninguém fará. Então, Deus não depende de você, mas Deus conta com você, folha, para que o evangelho dele continue sendo propagado nessa terra. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu tenho aqui 4 minutinhos. Eu queria que a gente cantasse aquela música, a Tayane vai soltar lá para nós. Ela diz: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligado. Eu preciso de você, meu irmão. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade de sair do lugar, mas faça um esforço aí e fala para quem está do seu lado: meu irmão, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Pode soltar aí para nós, Tayane? Fala para o irmão que está do seu lado aí: fala, irmão, eu preciso de você. Sai do seu lugar, meu irmão. Nós somos aí uma videira. Pode aumentar, Thay. Talvez tenha um irmão aí que tem muito tempo que você não abraça ele. Fala: meu irmão, eu preciso de você, viu? Nós somos o corpo de Cristo. Mesmo que você tenha uma dificuldade aí, faça um esforço. Saia do seu lugar aí. Fala: meu irmão, nós somos um corpo bem ajustado. O Senhor conta com você, meu irmão. Que possamos estar totalmente ligados. Amém? Nós somos um corpo, uma família. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Irmão, o diabo é muito estrategista. Como o diabo é estrategista? Ele vai minando as coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para que as pessoas comecem a achar que é aquilo mesmo. Mas eu não falei nada de mim. Eu falei da palavra de Deus. Então, meu irmão, fica firme. Você passa raiva aqui? Passa, mas você passa lá na sua casa também. Você passa no seu trabalho também. Você passa, às vezes, com o seu vizinho. Eu tenho um vizinho, gente, que todo domingo, 4 horas da tarde, ele faz um culto em cima da laje, com um som bem alto. Mas ele não faz um culto, ele só sabe falar mal de pastor e de idolatria. Mas eu não mudo de lá. Eu continuo morando na mesma casa. Por que que a igreja, a gente passa uma raiva, a gente quer sair dela? Porque o diabo sabe aquilo que você vai fazer aqui, ele não quer.
Eu fico feliz, né? Eu não vou citar aqui nome de ninguém, mas eu fico feliz com algumas pessoas que saem, voltam e estão produzindo aqui no altar do Senhor. Eu fico feliz da Ana e o André, já mudaram para tantos lados, né? Mas eles sempre estão aqui, juntinhos aqui. É umas folhinhas verdes, né? Que tem hora que a gente acha que vai embora, mas eles voltam, estão aqui. O André, por causa de trabalho. Oh, meu Deus. Irmão, não deixa o diabo te tirar da comunhão com os irmãos. Porque quando a gente está triste é aqui. Irmãos, eu nem lembro o dia que eu vi meus primos. Nossa, desnaturada? Não. Você se tornar a minha família, eu amo estar aqui. Junto, com o ramo junto no tronco ali. Com um propósito. Ver o reino de Deus crescer nessa terra. Como é bom saber que o pastor antes não está aqui, porque ele está lá na igreja do pastor Iago agora. Porque era uma folha que produziu flores, fruto, e agora está dando semente. Então não desista da sua caminhada cristã. Aqui é o lugar de gente imperfeita, para a gente servir uns aos outros. Para todos nós chegarmos à estatura de varão perfeito e morar com aquele que é o perfeito Deus. Então, só mais uma vez, fala com o seu irmão, irmão, eu preciso de você. Não me abandone aqui, sabe? A gente falou, né, uns dias desses no treinamento. Vocês já repararam que geralmente senta perto da gente as mesmas pessoas? Parece que tem gente que já comprou o banco, né? Tem gente que só senta no mesmo lugar. Não tem problema. Mas comece a olhar quem senta perto de você. Quem sempre senta perto de você está aí hoje. Comece a sentir falta das pessoas que estão perto de você. Eu não, pastora. Meu irmão, você é um ramo. Nós somos folhas que estamos juntos no ramo para fazer com que a videira cresça. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Eu te espero aqui terça-feira. O pastor Emerson é um homem que tem uma grande igreja, um grande ramo, e ele tem produzido muitos frutos ali na ilha de Marajó. Então, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Não pela vida do pastor Emerson, mas aquilo que Deus vai usá-lo para trazer nessa noite. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana assim de muita bênção, de muita alegria, de muita coisa boa. Aquilo que você está esperando que aconteça, eu profetizo na sua vida que vai acontecer. Que você possa se alegrar essa semana. E que Deus faça infinitamente mais na sua vida. Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos. Pai, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua igreja, sendo alimentados aqui, Deus amado, pela seiva da palavra do Senhor. Obrigada, Deus, pela vida de cada um desses irmãos. Que cada um de nós aqui possamos ser cada dia mais folhas verdes, para produzir muito para o Senhor. Abençoe, Deus, a vida de cada um. Nos leve, Pai, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Nos livre do homem mau, da mulher maligna. E quando chegarmos na nossa casa, Pai, possamos encontrar ali a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Abençoe a nossa semana, Pai. E desde já nós abençoamos o culto de terça-feira. Que seja uma bênção. Que o Senhor Deus venha sacudir as nossas vidas. Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Vá em paz, mas não vá embora correndo não. Deseja uma semana abençoada para o seu irmão. Fala, irmão, eu te abençoo. Você tenha uma semana cheia de muita alegria, de muita paz. Deus abençoe vocês. Pode, amar.
Pode aumentar. Tá, pode aumentar.